Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa nossa aula vamos trabalhar aqui um assunto muito importante onde ele nos fala sobre ângulos formados por duas retas paralelas e uma transversal. Gente, inicialmente nós temos que identificar aqui no nosso desenho quais são as retas paralelas e qual é a transversal, beleza? É fácil também verificar aqui que as retas estão representadas pelo desenho aqui em verde, tá bom? E as retas paralelas serão as retas R e S, até porque duas retas quaisquer sempre serão consideradas paralelas quando elas não se tocarem em nenhum ponto, ok? E a transversal é justamente essa reta que é contra essa ideia, ou seja, é essa reta que ela vai cruzar as paralelas, logicamente, tocando aqui então em dois pontos, os quais chamaremos de vértice. Belezinha? Então temos as duas retas paralelas cortadas pela reta transversal. E quando essa reta transversal ela corta as duas paralelas, automaticamente, gente, serão formados aqui entre elas 8 ângulos, os quais eu estou chamando de A até o H, beleza? Ok. Vamos comparar aqui primeiramente essa parte aqui de cima. Vamos analisar, aliás, né? Eu tenho aqui 4 ângulos onde, devido ao fato de esses ângulos eu ter pintado de vermelho, os ângulos B e D, eles são considerados como sendo OPV. O que é OPV? Opostos pelo vértice. Isso quer dizer que esses dois ângulos estão um de frente para o outro em comparação com o vértice dessas duas retas que se cruzam. A mesma ideia também em relação aos ângulos A e C. O motivo de eu ter colocado essas cores iguais é justamente porque as suas medidas são iguais em graus. Mas, como os ângulos são diferentes, eles são chamados de ângulos congruentes, ok? Que são ângulos que possuem a mesma abertura, só que eles são formados por elementos diferentes, beleza? E aí, repare que a mesma coisa que eu fiz em cima, eu também fiz embaixo, justamente por esse motivo. Por quê? Porque aqui eu também tenho 4 ângulos onde, comparando os ângulos F e H, por exemplo, eles são OPV e também são congruentes, pois possuem a mesma medida. Assim como também a mesma coisa acontecerá com os ângulos E e G, que também são OPV, tá? Opostos pelo vértice, e as suas medidas em graus são iguais, ok? Outra coisa importante é verificar o seguinte: quando você compara dois ângulos quaisquer, nesse caso aqui, tá? Quando você compara dois ângulos quaisquer de cores diferentes, a sua soma sempre será igual a 180 graus. Perfeito? Então nós temos aqui, ó, os ângulos A e B, A e D. Inclusive, se eu comparar de repente o ângulo C com o ângulo H aqui, ó. Devido ao fato de eles terem cores diferentes, até porque o ângulo C é amarelo, o ângulo H é vermelho. Mas devido a eles terem cores diferentes, automaticamente a sua soma é igual a 180 graus. E essa informação que eu acabei de lhes dar, está escrito aqui, ó. Os ângulos A, C, E e G, eles são considerados congruentes, até porque eles possuem a mesma medida. A mesma coisa para os ângulos B, D, F e H, que são os ângulos que estão de vermelho e aqui em cima os ângulos que estão em amarelo. Ok, pessoal? Agora, nós temos também uma classificação comparando todos esses 8 ângulos, onde essa classificação está indicada nessas tabelinhas aqui embaixo. Vejamos então. Quando a gente compara os ângulos de retas paralelas cortadas por uma transversal, eles podem ser correspondentes. O que são ângulos correspondentes? São ângulos que estão na mesma posição em cima e embaixo. Opa, peraí. Como assim em cima e embaixo? Comparando a reta R com a reta S, a reta de cima e a reta de baixo. Então reparem, aqui nós temos os ângulos A e E como sendo correspondentes, porque verifique que eles estão na mesma posição. Eles estão acima da reta e à direita, ó, A e E. Ângulos B e o F também, reparem que eles são correspondentes, pois em relação aos 4 ângulos, eles estão na mesma posição em comparação também às retas em cima e embaixo, beleza?
Ângulos C e G também são correspondentes, assim como os ângulos D e H. Então, verifiquem que essa ideia de ângulos correspondentes são os ângulos que estão na mesma posição, tá? Sempre comparando os 4 ângulos de cima com os 4 ângulos de baixo. Ok. Além disso, nós temos os ângulos colaterais. O que é, aliás, quando dois ângulos quaisquer são chamados de colaterais? Bem, essa ideia de colateral é que está no mesmo lado lateral, tá bom? Está na mesma posição lateral. Essa lateral, gente, é em comparação, ou na verdade é em relação à reta transversal, tá? Essa reta que corta. Tendo então essa reta transversal, nós temos o lado que está à esquerda dessa reta e o lado que está à direita dela, beleza? Então veja bem, os colaterais também se classificam em colaterais internos. Quando que eu vou ter ângulos internos ou externos nesta situação? Bem, os ângulos internos são os que estão entre as retas paralelas. Os ângulos externos são os que estão para fora delas, tá? Então nós temos aqui, reparem, 4 ângulos internos, C, D, F, E, que são os que estão nessa região aqui de dentro, e nós temos os ângulos A e B, G e H, que são os ângulos externos, sempre em comparação às retas paralelas. Então, de novo, quando você faz a comparação ou a análise de ângulos colaterais, colateral é sempre em relação à reta transversal. Interno e externo é em comparação ou em relação, na verdade, às retas paralelas. Vejamos então. Um par de colateral interno são os ângulos C e F. Ó, ângulo C e F. Por que eles são colaterais? Porque eles estão na mesma parte, na mesma direção, em relação à esquerda ou à direita da reta transversal. Então, os dois estão à esquerda dessa reta. Além disso, os ângulos colaterais são internos porque estão entre elas. A mesma coisa também, a mesma ideia, na verdade, ela se aplica aos ângulos D e E. Repare que esses ângulos D e E estão à direita da reta transversal e eles estão entre as retas paralelas. Por isso, são considerados como sendo ângulos colaterais internos. Perfeito? Vejamos agora os outros pares. Os ângulos A e H são colaterais externos. Por quê? Porque esses ângulos A e H estão à direita da reta transversal e, além disso, estão para fora das retas paralelas. A mesma ideia se aplica aos ângulos B e G. Beleza? Uma informação bem importante aqui é o seguinte, tá? Todos e quaisquer ângulos colaterais são considerados ângulos suplementares. Opa! O que quer dizer ângulos suplementares? Quer dizer que a sua soma é igual a 180 graus. Sempre. Então, se eu considero C e F, D e E, A e H e B e G, a soma desses ângulos em pares sempre é igual a 180 graus. Perfeito? Uma última classificação em relação a esses ângulos pertencentes a essas retas paralelas cortadas pela transversal são os ângulos alternos. E aí nós temos alternos internos e alternos externos. Gente, ângulos alternos têm ideia de alternância, ou seja, um para lá, um para cá. Como assim um para lá, um para cá? Essa alternância ela vai se dar também em relação à reta transversal. Então, reparem, é um desse lado e um do outro. Então, nós temos como ângulos alternos internos os ângulos C e E. Porque o ângulo C está à esquerda da transversal, o ângulo E está à direita. E são internos porque estão entre as retas paralelas. A mesma ideia se aplica aos ângulos D e F. Olha só a alternância. Um para cá, outro para lá. Um para cá, outro para lá, tá? Então, sempre tem essa alternância em relação à reta transversal. E, assim como nós temos alternos internos, nós também temos alternos externos, onde nós temos os ângulos A e G, ó, ângulo A e G, um de um lado, outro do outro, só que externo em relação às paralelas. E também nós temos os ângulos B e H, ângulos B e ângulo H. Olha só
alternos, um de um lado, outro do outro, mas externos porque estão para fora das retas paralelas. Beleza, pessoal? E outra coisa importante, quando você considera ângulos alternos, independente de eles serem internos ou externos, eles sempre serão congruentes. O que isso quer dizer? Quer dizer que os ângulos alternos, eles possuem sempre o mesmo valor numérico em relação à sua medida em graus. Perfeito? Então, nessa aula nós vimos como que a gente classifica ângulos que pertencem a retas paralelas cortadas pela transversal, tá? Onde essa classificação ela se dá por ângulos correspondentes, ângulos colaterais e ângulos alternos, onde os ângulos correspondentes recebem esse nome porque eles possuem, aliás, eles estão localizados na mesma posição em relação a essa quantidade de ângulos em cima e embaixo. Ângulos são chamados de colaterais quando eles estiverem na mesma posição, aliás, do mesmo lado em relação à reta transversal. E ângulos serão alternos pelo mesmo motivo em relação à transversal, só que em posições diferentes, em lados diferentes, aliás, né? Então aqui, ó, B e H, A e G e por aí vai. Beleza, pessoal? Sendo assim, então, muito obrigado e tchau.